Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira, dia 17 de julho. Estamos juntos iniciando mais um programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom poder contar com o seu carinho e audiência. Estamos juntos iniciando mais uma semana e que essa semana agora seja produtiva e muito abençoada para você e toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre o que a falta do cálcio pode fazer com o nosso organismo. É o tema desta edição do programa. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai poder interagir com a gente e muito mais. O nosso programa hoje, ele está imperdível. E o cálcio é um mineral muito importante para o nosso corpo e é responsável por atuar em diversas funções e auxiliar no bom funcionamento do nosso organismo. Se você se alimentar inadequadamente, poderá sofrer com a deficiência de cálcio e isso pode gerar muitos problemas para a sua saúde. A deficiência de cálcio no organismo, ela pode trazer muitas complicações, como fraqueza, dor nos ossos, também dores, cãibras e também irritabilidade. Daqui a pouquinho vamos trazer muitas outras informações sobre a importância do cálcio para o nosso organismo, mas para nos ajudar a entender mais sobre o tema, vou apresentar aqui as nossas convidadas de hoje, dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a doutora Isabel Lucena, ela que é endocrinologista pediátrica. Também vai reforçar o nosso bate-papo daqui a pouquinho a Anelisa Andrade, ela que é nutricionista, especialista em saúde da família e mestre em saúde pública. Daqui a pouquinho vamos dar início aqui ao nosso bate-papo, mas agora vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Magdiel Nayal. Confira! A formação estrutural dos ossos e dos dentes é a função mais conhecida do cálcio no corpo humano. A concentração do mineral no tecido ósseo é de 99%, mas o cálcio também age na corrente sanguínea, estabilizando a pressão arterial. O cálcio é um mineral extremamente essencial, né? Ele é um micronutriente, é um dos minerais mais abrangentes, né, no organismo humano, né? E ele está envolvido em diversas reações fisiológicas, metabólicas, na contração muscular. A gente tem essa mania de ver apenas, olhar apenas para o cálcio, né, a nível tecido ósseo, né, a maturação, a formação do tecido ósseo. Porém, o cálcio está envolvido em diversas reações. Sendo um mineral essencial, o cálcio não é produzido pelo corpo humano. Por isso, a necessidade de ingerir alimentos ricos em cálcio. Mas a ingestão por si só não é suficiente, já que para ser absorvido, o cálcio precisa de vitamina D. E a principal fonte de vitamina D é a exposição ao sol. As principais fontes de cálcio, né, em meio alimentar é o leite e os derivados. Porém, não significa que só no leite e derivados que eu consigo tá adquirindo esse mineral, né? Temos algumas fontes vegetais, né, como os folhosos verdes, o brócolis, né, dentre outros, que também são ricos em cálcio. Até os peixes pequenos, né, com espinha, também são fontes de cálcio. Batata doce, feijão, as leguminosas. O nutricionista explica que a necessidade de ingestão de cálcio também difere conforme a faixa etária e necessidades específicas do paciente. Em crianças e idosos, o percentual necessário pode ser maior. Por conta de diversas reações, né, mudanças hormonais, metabólicas, então tudo isso vai influenciar no que? Na síntese de novos tecidos ósseos, na concentração celular que eu vou ter liberada na minha corrente sanguínea de cálcio, como também vai influenciar na questão da absorção. Pacientes com intolerância à lactose ou que não consomem leite e seus derivados podem consumir vegetais folhosos escuros ou buscar a suplementação do mineral, mas isso precisa ser recomendado por um especialista. Muitas vezes o indivíduo consome aquele determinado nutriente pensando que está suprindo suas necessidades e muitas vezes ele está até consumindo valores a mais, né, acima do que se seria necessário. A ausência de cálcio nos níveis adequados pode resultar em doenças como osteoporose, que tem como consequência o aumento de fraturas, enquanto a alta dosagem pode resultar em intoxicação alimentar.
O excesso de cálcio, né? Você sofrer uma intoxicação por conta desse excesso de cálcio, ele é difícil a nível alimentar, é importante frisar isso. Mas o excesso de cálcio, né? Essa intoxicação pelo cálcio, ela se dá por suplementação sem orientação profissional. Então esse seria um grande problema. Para saber a concentração de cálcio no organismo, o ideal é procurar um médico, já que a deficiência do mineral pode apresentar sintomas leves que às vezes são imperceptíveis. Pois bem, a gente reforça, né, que a gente traz aqui dicas, orientações, mas isso não substitui a sua ida ao médico. Procure aí um especialista para verificar como é que está a sua saúde. Vamos começar a semana aqui falando sobre saúde, falar sobre a importância do cálcio. A gente viu também na reportagem que o excesso e também a falta de cálcio é prejudicial ao nosso organismo. Tanto o excesso quanto a falta desse cálcio no organismo faz mal, né, para a nossa saúde. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui muitas dicas e orientações, mas agora a gente quer chamar a você que está em casa, venha interagir com a gente. Você pode participar aqui do nosso programa respondendo a nossa enquete. Então vamos seguir aqui para verificar qual a pergunta da nossa enquete, onde você vai poder ligar para a gente, interagir, responder essa pergunta e também mandar a sua dúvida sobre o tema. Vamos conferir qual é a pergunta de hoje. A nossa enquete de hoje está lançada e a pergunta é a seguinte: você sabe identificar as consequências da falta de cálcio no organismo? Sabe, não sabe? Liga para a gente, participa. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Ela já está aberta e disponível para que você participe com a gente aqui no nosso programa. Você também pode interagir através da internet. O nosso espaço lá no Facebook é facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage. Você pode acessar, responder a enquete e também mandar alguma dúvida sobre o tema para as nossas convidadas de hoje. 994181206 é o nosso WhatsApp também. Está disponível, mande aí quantas dúvidas você tiver, 994181206 é o nosso WhatsApp, deixa sua pergunta. Daqui a pouquinho, as nossas convidadas terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, a falta de cálcio pode ser causada pelo envelhecimento. Quanto mais a idade avança, mais o corpo exige o mineral. Portanto, ele vai ficando escasso no nosso corpo. Outro motivo também que a gente entende que causa essa falta de cálcio, que pode levar a essa falta, é a menopausa, que pode deixar aí os ossos mais finos. A genética também pode influenciar. E a partir de agora vamos aprender mais sobre esse tema. Dar boas-vindas aqui às nossas convidadas. Dizer mais uma vez que é um prazer receber a doutora Isabel Lucena. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Fique à vontade. Muito obrigada. É uma honra estar aqui no programa com vocês, esclarecendo sobre um tema tão importante quanto esse. Também queria dar as boas-vindas a Anelisa Andrade, ela que é nutricionista. Anelisa, seja muito bem-vinda também aqui ao nosso programa. Obrigada, é um prazer sempre estar aqui com vocês. E a gente sabe que é muito importante o esclarecimento, né? E hoje, com acesso à internet, a gente tem muitos acessos a uma informação que muitas vezes não é adequada. Então, é sempre importante a gente estar ouvindo, né, pessoas que têm uma maior experiência na área para ter uma informação mais adequada. Pois bem, duas profissionais aqui que entendem e muito sobre o tema, que vão te auxiliar a compreender mais. Porque a gente viu na reportagem que o excesso, a falta também é prejudicial e o excesso também é prejudicial. Como é que se coloca ali na balança para saber se o nível de cálcio no seu organismo está adequado? É procurando mesmo um especialista? É fazendo um exame específico que a gente vai descobrir se o nível de cálcio é suficiente no nosso organismo? Isso. É assim, doutora? Isso. O ideal é sempre procurar um médico, certo? Um dos médicos especialistas no tratamento dos distúrbios de cálcio é um endocrinologista. Então, a gente avalia na consulta se a ingesta do paciente está adequada, se ele está comendo a quantidade de cálcio adequada para o funcionamento do corpo. E o diagnóstico do cálcio baixo a gente faz primariamente pela dosagem do cálcio sérico no sangue. Então, a gente faz um exame de sangue e detecta a quantidade de cálcio que existe no sangue daquela pessoa. Mas lembrar que não é só a baixa ingesta de cálcio que pode dar níveis baixos de cálcio no sangue. Também, às vezes, algumas pessoas têm problemas intestinais. Então, a absorção pode estar inadequada. Então, apesar de uma ingesta adequada, a pessoa toma leite, queijo, iogurte, mas por algum problema intestinal, ela não tem uma absorção adequada. Então, aí na causa, a gente tem uma má alimentação, uma má absorção intestinal e também a gente pode ter uma eliminação exagerada desse elemento. Então, às vezes, algumas doenças renais também podem provocar esse cálcio baixo no sangue.
Quando a gente fala de cálcio, a gente lembra logo do leite e seus derivados. No ranking, né, o leite ele está como o alimento que mais oferece cálcio para o nosso organismo, ou tem outros alimentos que também são importantíssimos e que oferecem também um nível muito interessante de cálcio para o nosso corpo? O leite, a gente sabe que é um alimento que historicamente ele já é colocado como fonte de cálcio, né? Leite e seus derivados, queijos, iogurtes, coalhadas. Mas hoje a gente sabe já também, estudos têm mostrado, que os vegetais verdes escuros também são excelentes fontes de cálcio. Inclusive tem estudos com pessoas que são veganas, né, vegetarianos estritos, e que quando tem um equilíbrio nessa ingestão, consegue atingir os níveis de cálcio adequadamente sem precisar obter ele de fontes de origem animal, no caso do leite e derivados. Mas aí exige um cuidado maior, porque aí você vai ter as porções necessárias para você consumir ao longo do dia para poder atingir aquela quantidade. Porque nem todo o cálcio que nós consumimos ele é absorvido. Mesmo numa alimentação adequada, mesmo com a absorção adequada, a gente não absorve 100% do cálcio que a gente consome. É uma média de 30% desse cálcio que é realmente absorvido. Então, daí a necessidade da gente procurar, no caso da alimentação, um profissional nutricionista, para estar orientando como você deve garantir essa ingesta adequada para a sua faixa etária, né? Que a gente já viu também no vídeo que cada faixa etária vai demandar quantidades de cálcio diferente. Quando a gente descobre ali, ainda na infância, né, naquela fase da vida, inicial da vida, que existe uma dificuldade de absorção de cálcio numa criança, o efeito, né, dessa ausência, esse efeito é imediato ou leva um certo tempo, doutor? Leva um certo tempo. A gente vê principalmente o efeito nos ossos. A criança que não consome cálcio adequado, um dos efeitos mais conhecidos é o que a gente chama de raquitismo. Então, podem gerar deformidades ósseas, os ossos ficarem tortinhos, deformidade nos ossos da costela, nas vértebras, e a longo prazo isso pode dar fratura, tá certo? Numa criança também a gente tem que lembrar que é muito importante o cálcio na faixa do crescimento. Então, além dessas deformidades ósseas, a criança pode cursar com baixa estatura, então não crescer aquilo que ela estava geneticamente programada para crescer. E lembrar que o cálcio ele não está agindo apenas nos ossos, ele também é importante a ação hormonal, tá certo? Para ele se desenvolver, entrar na puberdade de maneira adequada, funcionamento cerebral. Então, o desenvolvimento neuropsicocognitivo dessa criança vai ser alterado se não tiver a ingesta de cálcio de maneira adequada, tá certo? Os dentes também não vão ter uma formação adequada, porque o cálcio também está presente nessa parte importante do corpo. E também lembrar que o cálcio vai agir nas defesas. Então, cálcio baixo também pode dar uma imunidade mais baixa nessas crianças e elas adoecerem com mais facilidade. Além do leite, quais outros alimentos e a partir de que idade a gente poderia dizer que esses alimentos eles podem ser adicionados aí no cardápio dessas crianças? Porque a gente lembra dos vegetais, né? Mas para a criança às vezes não é muito interessante. A partir de que momento, além da amamentação, passar a amamentação, os pais devem incentivar que as crianças a se alimentem de forma saudável com esses alimentos? Isso. A gente sabe que o ideal é que a criança ela amamente exclusivamente até os 6 meses, porque diversos estudos têm provado na importância do aleitamento materno exclusivo e que o leite ele é o alimento suficiente, o leite materno para a criança até os 6 meses de idade. Não precisa adicionar nenhum outro alimento, água, suquinhos, porque ele vai ter todo o nutriente que a criança precisa. Já a partir dos 6 meses já pode ter essa inserção de novos alimentos, inclusive dos vegetais verde escuro. Claro que na alimentação infantil a gente vai ter diversas tentativas. A criança ela está aprendendo a comer. Então ela de início ela vai ser algo estranho ao paladar dela. Então você vai ter que oferecer uma vez, muitas vezes na primeira vez o novo alimento ele não é bem aceito. Mas a partir dos 6 meses a gente já pode inserir inicialmente um por vez, né, uma fruta por vez, um alimento por vez, para você ir sentindo o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta, né, e sentindo essa aceitabilidade da criança. E aos poucos inserir também os alimentos de origem animal, já para essa criança. Mas no caso a gente já pode iniciar paulatinamente essa inserção de novos alimentos a partir dos 6 meses. E aí, só complementando a resposta da Annelise, é bem importante a gente insistir nessa alimentação adequada já a partir dos 6 meses. Às vezes a gente nas consultas pega muitos lares, né, muitas famílias que começam a colocar na alimentação da criança os alimentos inadequados, com doces, biscoitos a partir de uma idade tão cedo. E aí a criança vai acostumando o paladar com aqueles alimentos mais doces. E quando chega na hora de comer as coisas que precisa, as verduras, as frutas que são ricas, não só em cálcio, mas também nos outros nutrientes e vitaminas, tem essa dificuldade. Então,
fica aí o alerta para as famílias fazerem a introdução desses alimentos a partir dos 6 meses, frutas, verduras e não essas guloseimas que a gente vê por aí. E se faz mostrando um exemplo, né? Quando a família chama essa criança a participar desse processo todo, acho que fica mais interessante, né? Convencer que é preciso se alimentar de forma saudável, porque vai fazer bem não só naquele momento, mas no futuro próximo também. A alimentação da família, como toda a gente sabe, que é de fundamental importância. Nós temos grandes exemplos, assim, a nível de consultório, de mudança de alimentação familiar. É muito difícil a criança, ela não vê o exemplo e fazer diferente. Você vê que quando a gente faz o recordatório alimentar de uma criança, a gente vê que a alimentação diz muito do que a família traz como importante na alimentação. Infelizmente, e muitas vezes pelo estilo de vida hoje que a gente tem vivido, a alimentação muitas vezes ela tem ficado realmente em segundo lugar. A gente tem ido para os alimentos de mais fácil consumo, que por suas vezes, muitas vezes é rico em sódio, rico em açúcar, rico em gordura e, no geral, também pobre em outros minerais, e vitaminas e nutrientes, né? Acaba que a alimentação mais saudável, ela não vai trazer só o cálcio, como bem Isabel falou. São todos os minerais e nutrientes que estão ali presentes, necessários tanto para a criança como para o desenvolvimento. A gente lida com hábito. Então, se a gente forma hábito na infância adequado, eu vou ter um adolescente, vou ter um adulto com hábitos adequados. E olha que às vezes a gente acha que essas deficiências de nutrientes só acontecem naquelas crianças e pessoas que são magrinhas, não se alimentam direito, mas hoje em dia a gente tem um tipo diferente de desnutrição. Antigamente a gente tinha esse magrinho desnutrido, hoje a gente tem o obeso desnutrido. Então é uma pessoa que come muitas calorias, mas calorias sem nutrientes. Então muito pão, muito cuscuz, mas quando você vê, não come leite, não come frutas, não come vegetais. Então você tem uma pessoa obesa, porém desnutrida. A gente tem essa cultura mesmo, né? De acreditar que se a criança está com mais peso, né? E quando a criança é muito magrinha, existe aquele incentivo. Ah, tá magrinha porque precisa comer, está comendo pouco, preciso passar uma vitamina, vou procurar um médico para passar uma vitamina. A gordura não significa saúde, não é, doutora? Isso. Os pais precisam respeitar os limites de cada criança? Seria mais ou menos assim na prática? Isso. Antigamente tinha muito essa cultura de bebê gordinho é bebê saudável. Hoje em dia a gente sabe que gordura não tem nada de saúde. Então não é para a gente querer deixar os bebês gordinhos. Cada criança tem o seu peso adequado. E a gente tem que respeitar isso. A gente nunca pode querer que uma criança que tem aquele biotipo mais longelíneo seja gordinha, fortinha. Isso não vai acontecer. O importante é seguir as orientações do médico, do nutricionista e manter aquela alimentação saudável e balanceada. Porque esse incentivo ainda na infância pode trazer uma complicação de uma obesidade mais à frente. Isso. Porque se o pai incentiva que o filho coma bastante e que não incentive da mesma forma que ele pratique uma atividade física, por exemplo, ele vai só absorver ali, né, os nutrientes, os carboidratos, vai ficar acumulado, ele não vai liberar e vai juntando peso. É mais ou menos assim, né, a grosso modo falando. Exatamente. Isso. Então é preciso prestar atenção nessa alimentação e incentivar também desde pequeno a prática de atividade física, porque somando prática de atividade física com uma boa alimentação significa que ele vai ter qualidade de vida. Isso. E é preciso se preocupar em qualidade de vida ainda na infância. Isso, são doenças do futuro, doenças do adulto que têm raízes na infância. Então é uma coisa que não acontece de uma hora para outra. Então por isso que é tão importante a gente prestar atenção na saúde das crianças, porque a gente tendo uma alimentação saudável nos primeiros anos, a gente vai levar aquilo para a vida adulta e vai ser um adulto com uma vida mais saudável, com saúde, né? Sem doenças, sem comorbidades. No dia a dia do consultório, né, Lisa, como é que você avalia, né? Existe mesmo essa preocupação dos pais? Hoje em dia essa preocupação está mais intensa em relação ao cardápio dessas crianças ou ainda está deixando ali a desejar? Ainda muito a melhorar, mas a gente já vê, até o que a gente tem sempre visto na mídia, da importância da alimentação saudável, está tendo esse resgate, a preocupação com a alimentação saudável, né? E muitas vezes o que impede mesmo é a rotina, às vezes a correria do dia a dia, mas é importante os pais, né, se atentarem para isso, porque é melhor você prevenir a doença do que tratar quando a doença surgir. Hoje a gente passa mais de um conceito só de curar a doença, mas a prevenção a gente sabe que é o ideal. Não é preciso esperar ter um problema, uma falta de cálcio, né? Chegar a ter uma osteoporose. Eu tenho que, ao longo da minha vida, ter uma ingestão adequada de nutrientes e minerais para que eu evite ter doença ao longo da vida e no futuro, né? Melhor investir um pouco mais de tempo, às vezes a alimentação saudável, por ser alimentação, como a gente fala sempre, né, in natura, né? Ela custa às vezes um pouco mais, mas é um investimento que vai compensar mais à frente, porque mais à frente você não vai gastar com medicamentos.
Isso. Seria mais ou E menos também a alimentação saudável não é uma alimentação que é tão cara. Se você for ver um pacote de biscoito e um cacho de banana, a banana é melhor da gente comprar, né? Sai mais em conta. E é um alimento fácil que você, para pegar, é só tirar ali do cacho, já está pronto para comer. Do mesmo jeito banana, do mesmo jeito uva. Mas o que acontece é que as pessoas se apegam mais a esses outros tipos de alimento que não tem tanto nutriente e aí contribui para uma má nutrição de maneira geral. E outra coisa também que a gente pode utilizar como estratégia é utilizar os alimentos de safra, né? A gente sabe que todo período tem as frutas da época que vão estar no preço mais acessível, assim como os vegetais, assim como as leguminosas. Então, se aquela leguminosa que eu gosto, a batata está mais cara, então eu vou como cará. Se determinada fruta que eu gosto está mais cara, eu mudo. Mas é importante sempre manter uma alimentação mais saudável. E a gente tem que aproveitar que a gente vive num país que tem uma variedade extensa de frutas, verduras, vegetais, e isso vem a um preço excelente para a gente. Então, se a gente fosse para outros países que não tem tanta oferta de sol, como por exemplo Suécia, Noruega, eles não têm tanta variedade de fruta e as frutas que chegam lá realmente chegam com um custo mais elevado, porque elas vêm importadas de outros países. Aqui no Brasil a gente não tem dificuldade, a gente produz a maior parte das frutas que a gente consome. Então a gente tem que se aproveitar disso. Uma coisa interessante que a doutora falando, lembrei agora na reportagem, que se falou que o cálcio ele precisa estar associado ali com a vitamina D, para poder, né, o nosso organismo absorver esse mineral. Nesse período de chuva agora, né, a gente está vivendo um período de chuva, estamos no inverno, aqui no Recife está chovendo bastante, fazendo frio, né, um frio bom. As pessoas precisam se preocupar porque não está vendo com uma certa frequência o sol. Será que sem estar me expondo ao sol, o meu organismo ele não vai absorver o cálcio durante o inverno ou não é assim que funciona? O sol é muito importante para essa metabolização da vitamina D, tá certo? E a vitamina D é bem importante para a absorção do cálcio. A vitamina D é uma substância, é um hormônio que vai ajudar a aumentar a absorção de cálcio do intestino e diminuir a eliminação do cálcio pela urina. Então é bem importante a gente se expor ao sol. Aqui no Brasil a gente não tem tanto esse problema. Existem alguns períodos de chuva, mas são curtos dias de chuva. É diferente, por exemplo, a gente ir para um país que metade do dia é escuro, né? Se a gente for para esses países nórdicos. Aqui a gente não tem tanto esse problema, então a gente sempre está se expondo ao sol. A gente se preocupa, as pessoas que não se expõem ao sol, principalmente aquelas que passam longos períodos de internamento no hospital. Por exemplo, aqueles bebês prematuros que passam 1, 2 meses internados. Aí realmente fica só dentro daquele ambiente fechado, sem se expor à luz do sol. Então, realmente são pacientes de risco para desenvolver doenças ósseas no futuro. Mas a gente que vive normalmente, mesmo dentro de carro, dentro de casa, a gente se expõe à luz do sol. Então, aqui no Brasil, pelo menos, a gente não tem que se preocupar com falta de sol. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre a importância do cálcio. E a partir de agora vamos conferir as notícias da internet sobre o tema que estamos conversando hoje aqui no nosso programa e quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima segunda para você e para vocês que nos acompanham. Hoje a informação é do blog Dicas sobre Saúde. 7 sinais de deficiência de cálcio no organismo. A falta desse tipo de mineral no nosso organismo pode causar inúmeras doenças, inclusive o raquitismo e a osteoporose. É importante ficar atento aos sinais que o nosso corpo dá quando há deficiência do cálcio. Um dos mais comuns são as câimbras musculares, insônia, problemas dentários também. A carência desse tipo de mineral também pode ser percebida na pele e unhas. Quando esse mineral não é suficiente, nossa pele fica com um aspecto seco e frágil. Outro sinal da falta do cálcio é a perda de cabelo. Para tratar isso, a gente vai ao estúdio para saber informações sobre esse assunto. Valdson, voltamos com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E a Tânia destacou, né, nessas notícias da internet, destacou que os principais sinais da ausência do cálcio no organismo é queda de cabelo,
câimbras também, irritabilidade e muitos outros sintomas. E a gente vai perguntar aqui à doutora Isabel, que está nos ajudando a entender mais sobre o tema, se esses sinais, eles são comuns também às crianças ou não, só aos adultos, que a gente vai perceber ali a queda de cabelo, insônia, câimbras. O que é que a gente compreende? Câimbras podem acontecer também nas crianças. A gente lembra muito do cálcio para os ossos, mas o cálcio também está envolvido no mecanismo de contração muscular. Então, a ausência desse cálcio pode dar câimbras, principalmente noturnas, despertando do sono. Queda de cabelo, insônia, irritabilidade também são descritos. Tá? Mas em criança, a principal manifestação da deficiência de cálcio realmente vão ser as deformidades ósseas e pode haver também uma diminuição da velocidade do crescimento. Compromete o desenvolvimento, se não for Isso. tratado. Então, lembrar que o cálcio também vai agir lá no desenvolvimento do sistema nervoso central, de maneira que uma hipocalcemia, ou seja, a diminuição do cálcio no sangue, pode comprometer o desenvolvimento do sistema nervoso. Então, a criança ela pode apresentar o desenvolvimento cognitivo, ou seja, andar mais tarde, falar mais tarde por conta de uma deficiência desse nutriente. Então, sempre que a gente pega uma criança com esse tipo de problema, a gente tem que dosar o cálcio no sangue. A Annelise Andrade, que é nutricionista, ela falou no começo do programa, destacou que é muito importante que a gente busque informações de fontes confiáveis. Se não tem um médico, né, se vai procurar na internet, muito cuidado, porque a gente encontra muitos mitos, né, Annelise? Isso. Na internet a gente encontra informações falsas que às vezes amedrontam. Os pacientes às vezes chegam com dúvidas, questionando, com medo, né, de que venha acontecer algo mais grave. E por conta disso a gente separou aqui para a gente mostrar a partir de agora para você que está em casa alguns mitos e verdades sobre essa ausência do cálcio no nosso organismo. O que é que essa ausência pode acontecer na prática? O que é que pode acontecer? A gente vai mostrar aqui algumas afirmações e vocês vão ajudar a gente a entender se é mito ou verdade e trazer uma explicação. A primeira informação diz o seguinte: uma pessoa com falta de cálcio tem grandes chances de sofrer alguma fratura, até mesmo com os pequenos impactos? Isso aqui é um mito ou é uma verdade? É uma verdade. Então, a gente sabe que o cálcio, ele é um dos grandes componentes do osso. O osso é formado não só de cálcio, que é a parte dura do osso, como também de colágeno, que é a parte mais mole dele. Então, quando a gente falta cálcio nos ossos, os ossos ficam mais frágeis. Então, às vezes, até pequenos impactos, por exemplo, uma queda da própria altura, a pessoa tropeça na calçada, pode quebrar o punho, o braço, a perna. Então, sim, é uma verdade. Ok, vamos agora ao próximo tópico. Outra afirmação: mito ou verdade que a falta de cálcio pode causar perda de memória? Será que pode, não pode? Mito, verdade? Sim, o cálcio também pode causar perda de memória. Então, como a gente estava discutindo aqui no programa, o cálcio também está envolvido na regulação do sistema nervoso central. Ele atua como o que a gente chama de neurotransmissor. Então, no corpo da gente, no cérebro, a gente tem sinapses dos neurônios, então eles ajudam no funcionamento do neurônio. Então, falta de cálcio, entre outras coisas, pode causar perda de memória e até mesmo convulsões. Ok, próximo ponto, outro tópico para a gente entender se é mito ou verdade, que o leite materno é a principal fonte de cálcio para os lactantes. Lactentes, mito ou verdade? Verdade. Foi o que eu estava falando no bloco anterior. Principalmente as crianças até os 6 meses de idade que necessitam exclusivamente de leite materno, né? Aí, em casos que não possa haver essa ingestão do leite materno por diversos motivos, a mãe não conseguir amamentar, essa criança vai ter que consumir o leite adequado para a idade dela, né? Mas o ideal é que realmente a fonte de cálcio principal seja o leite materno. Ok, vamos agora ao próximo tópico: mito ou verdade? A melhor maneira de repor, né, o cálcio é tomando remédio? Então, a melhor maneira de a gente ingerir o cálcio é pela alimentação. Então, buscar sempre as frutas, as verduras, os laticínios, leites e iogurtes, queijo. A melhor maneira da gente ingerir esse mineral é pela alimentação saudável. Em alguns casos, em algumas doenças que realmente a gente não consegue repor só pela alimentação, nesses casos, que eu reforço, são a exceção, a gente sim faz a suplementação de cálcio, mas o ideal é sempre pela alimentação. E quem tem intolerância e alergia ao leite, né, e seus derivados, a suplementação entra nesse caso ou não? Tem outros alimentos que podem suprir a necessidade dessa pessoa? Hoje já existem alimentos sem lactose, né? Mesmo a intolerância. Depende, por isso que é necessária a avaliação do profissional específico, porque ele vai avaliar que nível, se é uma intolerância, se é um nível de alergia.
que tipo de alimentos ele vai poder consumir. Se realmente não puder fazer o uso do leite, pode ser um leite específico, e também os outros alimentos que a gente tem falado também são fontes de cálcio, né? Os vegetais verde escuro, outras frutas, verduras, que também têm essa fonte de cálcio. Agora é importante a gente forçar essa questão da suplementação e deixar claro que suplementação só deve ser feita com aval do profissional, tá, gente? Não é, eu acho que eu estou com deficiência de cálcio, vou suplementar cálcio. Não. A gente já viu aqui que o excesso também tem diversos riscos. Então, na verdade, nenhuma suplementação, nenhuma tomada de medicamento deve ser feita sem prescrição do profissional, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe uma facilidade muito grande das pessoas comprarem esse tipo de medicamento nas farmácias. E às vezes acham que porque é uma vitamina não vai fazer mal. Mas lembrar que o excesso de cálcio reposto inadequadamente pode causar inúmeros problemas, como a Annelise estava falando. Um deles é pedra nos rins. Então a gente tem que ter muito cuidado, só repor se for indicado e orientado pelos médicos e profissionais de saúde. Ok, vamos agora ao próximo ponto. Ótimas explicações. Agora a gente vai para a próxima tela. Se é mito ou verdade que a quantidade de ingestão necessária do cálcio e vitamina D depende do sexo e também da idade? Sim. Mito ou verdade? Verdade. Então, a gente sabe que crianças, adolescentes, como estão em fase de crescimento, precisam de um aporte maior de cálcio e de vitamina D. Isso porque o osso deles está sendo formado e a gente sabe que durante essa época da vida, essa fase da vida, vai ter o que a gente chama de pico de massa óssea. Então, é quando a criança vai acumular mais cálcio nos ossos. Depois, ao longo da vida, esse cálcio vai diminuindo nos ossos. Então, é importante que a criança, que o adolescente, que ele faça essa alimentação de maneira adequada, para que ao longo da vida ele tenha um estoque de cálcio que ele possa consumir ao longo da vida. Então, por isso que é importante. Então, a quantidade de cálcio e vitamina D é maior nas crianças, adolescentes, e por isso que é importante procurar o médico para fazer essa alimentação adequada. Ok, vamos agora a outro tópico. Mito ou verdade que o cálcio ajuda a combater a osteoporose? Isso aqui é mito ou verdade? O cálcio ajuda, sim, a combater a osteoporose. A osteoporose é uma doença que é causada pela falta de cálcio no sangue. Então, aquelas pessoas que não têm um consumo adequado de cálcio, elas realmente vão desenvolver a doença. Então, o cálcio ajuda sim a combater a osteoporose. Ok, próxima tela, outro tópico, mito ou verdade? As crianças com menos de 1 ano devem evitar tomar leite de vaca? Mito ou verdade? Verdade. Na verdade, a recomendação é que crianças até os 2 anos de idade, elas estejam em aleitamento materno e a partir dos 6 meses complemente com a alimentação complementar, que a gente já falou aqui, que é com frutas, verduras, legumes. Na verdade, a alimentação complementar é para ser a alimentação da família, né? Se a família tem hábitos saudáveis, a criança já vai, a partir dos 6 meses, sendo inserida nesse processo de alimentação junto à família. E realmente o leite de vaca não é recomendado para crianças, no caso, nem menores de 2 anos, né? Nem só 1 ano, porque aí seria a alimentação com o aleitamento materno, complementado com a alimentação da família. Então, lembrar que o leite materno é um leite humano, então é próprio para a alimentação dos bebezinhos. O leite de vaca, que é aquele de lata, tá certo? Ele não foi concebido para humanos, ele foi concebido lá para o filhotinho da vaca, para o bezerrinho. Então, por isso que a gente frisa tanto a importância dessa alimentação do leite materno. A gente escuta tanto falar hoje de alergia a leite, né? Alergia a leite de vaca, e a gente sabe que a introdução precoce desse tipo de leite pode predispor a criança a ter alergia. Então, até como maneira de prevenir essa alergia, a gente faz essa orientação de crianças pequenas abaixo de 2 anos só consumir leite materno. Até porque esse leite não vem, né? Do jeito que tirou ali da vaca, não chega na nossa casa. Isso. Muita gente, né, vai até o supermercado, compra leite de caixa e para ele ficar conservado ali foi acrescentado outras substâncias, conservantes, enfim. E isso vem prejudicar ainda mais, né? Isso. Essa digestão no nosso corpo, por isso que a gente vê cada vez mais surgindo, né? Essas intolerâncias e alergias. Isso. E se for o caso de uma criança não puder consumir, né, o leite por alguma intolerância, aí tem um leite adequado para a idade, né? Que é um leite específico e também deve ser passado pelo profissional
adequado, né? E lembrar que o leite materno não só vai ser importante nesses nutrientes e vitaminas, mas também ele transmite uma série de defesas, deixa o bebê protegido de várias doenças, num período da vida que é tão importante, porque ele ainda não tem a imunidade dele desenvolvida. Então, também para proteger disso, a gente recomenda o aleitamento materno. Ok, vamos agora a um próximo tópico. Temos aqui outra informação, queremos saber se é mito ou verdade. A falta de cálcio pode causar espasmos, né, musculares? Espasmos musculares, mito ou verdade? Sim, verdade. Então, como a gente estava falando, o cálcio está envolvido não só no desenvolvimento e no crescimento dos ossos, mas também na contração muscular, de maneira que se esse cálcio fica faltando no organismo da gente, uma coisa que pode acontecer são as câimbras, as contraturas, não só nas pernas, mas às vezes até no músculo do rosto, no músculo das mãos. Então, pode ter esse tipo de espasmos e contraturas, sim. Ok, próximo ponto, outra informação, vamos ver, mito ou verdade, que uma criança, ela pode apresentar a falta de cálcio? A gente aprendeu desde o começo do programa que sim, né, doutora? Sim, e lembrar que não só a falta de ingesta, tá certo? A ingesta inadequada, então como a gente estava falando, crianças obesas, mas que só comem guloseimas ou só comem carboidratos, biscoito, bolo, elas acabam sendo obesas, ou seja, com um peso muito grande, né, um peso aumentado, mas sendo desnutridas. E lembrar que não só uma alimentação inadequada pode dar falta de cálcio, mas também doenças intestinais por conta de má absorção intestinal e também doenças que levam à eliminação excessiva do cálcio. Então, criança pode sim apresentar falta de cálcio. A gente tem que tomar muito cuidado porque é uma fase da vida que não volta mais. Uma falta de cálcio nessa idade pode provocar baixa estatura, diminuição da velocidade de crescimento, atraso no desenvolvimento da criança e são perdas que depois para recuperar é muito difícil, não volta mais, porque a criança tem aquele período da vida para crescer. Depois que a cartilagem do osso fecha, então não tem mais como voltar atrás, não tem mais como a gente ganhar crescimento. Então por isso que é importante a gente olhar com tanto cuidado para a alimentação e o cálcio nas crianças. A formação dos ossos começa ali no ventre ainda da mãe, né? Isso. E segue até que idade mais ou menos? Tem uma idade aproximada, uma idade fechada? Isso. Geralmente nas meninas a gente vê que ocorre o pico da massa óssea um pouco antes da menstruação, né, que a gente chama de menarca, e nos meninos até em volta dos 17 anos. Então, por isso que é bem importante. Até o fim da puberdade, o osso está formando e está acumulando osso, está fazendo aquela reserva de osso que vai ser importante ao longo da vida. Então, principalmente durante esses anos da puberdade da menina vai dos 8 aos 13, no menino dos 9 aos 14 que pode começar, né? Então, principalmente nesses anos de crescimento, de puberdade, que é tão importante para fazer essa reserva, esse armazenamento do osso, é bem importante a gente prestar atenção nisso. Para as crianças, a gente falou que o exemplo, né, e o lúdico para participar daquele processo todo, da formação daquele cardápio, né, do que vão se alimentar, ajuda bastante. Mas nessa fase, né, da adolescência, é um pouco mais complicado tentar convencer os filhos de que eles precisam se alimentar de forma saudável, né? E como é que a gente pode dar uma dica para os pais que estão nos acompanhando? De que forma esse pai pode envolver esse adolescente para que ele venha a ter essa preocupação quanto à formação dos seus ossos, quanto à formação de uma qualidade de vida, de se alimentar de forma saudável? Como é que a gente chama esse adolescente? A maior forma de fazer isso, a melhor forma é sempre o exemplo. Se na sua família, você desenvolve o hábito na sua família de ter uma alimentação saudável, de sempre sentar à mesa, ele vai ali conviver e aquilo vai ser natural. Então, se na sua família você tem o hábito de ter alimentos não saudáveis, sempre à disposição, então, logicamente, seus filhos, não só a criança, mas o adolescente, ele tende a seguir a rotina da família. Então, é importante mudar mesmo. Se na sua família você tem um hábito de ter uma alimentação não saudável, é a hora de repensar isso, de rever, né, na hora da compra ali. Eu sempre digo que para ter uma alimentação saudável, começa no supermercado, começa na feira, né? Se você não quer ter uma alimentação inadequada, então não traga alimentos inadequados para sua casa, né? Se a gente sabe se vai estar ali acessível, eu vou acabar consumindo aquele alimento. Então, a gente usa até um jargão hoje em dia, né? Desembale menos e descasque mais. Então, os alimentos mais naturais, eles devem ser mais consumidos por nós todos hoje, né? Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados. Você que está em casa, ainda tem dúvidas sobre o tema? Manda pra gente, 3424-1977 é a nossa linha interativa, 99418-1206 é o nosso WhatsApp.
Deixa lá a sua dúvida, daqui a pouquinho nossos convidados vão começar a responder essas perguntas aqui ao vivo no nosso programa. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre a importância do cálcio para o nosso organismo e o que a ausência desse mineral pode trazer de consequências também ao nosso corpo. E olha só, a alimentação ela deve ser o principal tratamento na prevenção de doenças, pois se cada um se alimentar de forma adequada, consumindo frutas, legumes e verduras variadas, desde pequeno, o organismo ele cria anticorpos suficientes para combater doenças. O cálcio ele pode ser extraído dos alimentos, mas você que está em casa sabia que alguns alimentos eles diminuem a capacidade do organismo de absorver o cálcio? Pois é, a solução, entretanto, não é bani-los da dieta, e sim comê-los com moderação, sempre diversificando aí a alimentação. É muito importante conhecer esses alimentos e saber como consumi-los com segurança. A gente vai trazer alguns exemplos a partir de agora desses alimentos que podem dificultar a absorção do cálcio no nosso organismo. E com a ajuda das convidadas a gente vai compreender um pouco mais sobre esses alimentos. Antes de pontuarmos aqui, a gente vai falar sobre o sal, né? Antes de falar mais sobre mitos e verdades, a gente vai falar sobre o sal, que é um alimento que pode sim danificar, não, prejudicar a absorção desse cálcio no nosso organismo. Por que a gente bota logo o sal ali no topo da lista? Pronto, o sal ele é um alimento que realmente pode prejudicar a absorção do cálcio, certo? Então, além do sal, existem outros alimentos, por exemplo, cafeína, refrigerantes à base de cola, também tudo isso pode ser prejudicial para a absorção do cálcio. E quando a gente avalia, né, alguns pais dando refrigerante desde criancinha ali aos filhos, é uma situação complicada, que além da concentração, muita concentração de açúcar, tem outros componentes também ali que podem fazer mal ao nosso corpo. Nesse caso aí, porque vai aumentar a excreção, justamente como ela falou, a nível renal, né, desse cálcio. E a questão dos refrigerantes vai além do cálcio, né? A gente sabe que mesmo os refrigerantes que não têm açúcar, né, os diet, zero, não são alimentos saudáveis, né? Os danos, né, o que ele faz de prejudicial ao organismo é muito maior do que algum benefício que possa trazer ao paladar, simplesmente, né? E quando a gente fala dos refrigerantes que são feitos com açúcar, a questão é muito pior, né? Porque tem uma associação com diabetes, obesidade, excesso de peso. E são alimentos não saudáveis que o nosso corpo vai ter que dar um jeito de eliminar. E vai usar justamente minerais, vitaminas, nutrientes que deveriam estar sendo usados para outras coisas, para eliminar essas substâncias que não são saudáveis. E lembrar que não só por conta de baixo cálcio, né? Não só de osteoporose, osteopenia, mas também lembrar que existe um excesso de açúcar, existe um excesso de sal, e a gente sabe que o excesso de sal também vai ser prejudicial para a pressão, para a saúde do coração, diabetes. Então, não só por conta do cálcio, mas também pela saúde de uma maneira geral. Vamos seguir com outros alimentos agora. O chocolate também pode ser prejudicial na absorção do cálcio? Aí é a mesma questão. Todo alimento, ele deve ser consumido com moderação. O que acontece hoje em dia é que a gente tem uma alimentação numa sociedade que está desregrada. Então, o chocolate, se for um chocolate que tem um percentual de cacau legal, a partir de 50%, dentro de uma alimentação equilibrada, ele não vai ser um problema. Assim como a cafeína, não, vou deixar de tomar café. Não é isso, gente. O café ele vai poder ser tomado dentro de uma normalidade, 2 xícaras ao dia. Mas tem gente que passa o dia tomando café, toma 1 litro de café por dia. Então, se você está indo por esse caminho, está consumindo de forma inadequada, porque está exagerando. Então, todo alimento de forma exagerada, ele pode sim trazer um prejuízo, principalmente quando são alimentos não saudáveis, alimentos industrializados, porque são cheios de conservantes, de sódio, de gordura trans, gordura saturada. E isso tudo em excesso vai trazer um prejuízo na saúde em geral, né? Porque o metabolismo dos nutrientes, eles não acontece de forma isolada, é tudo misturado ali, cálcio, ferro, né, que também é outro nutriente que pode estar atrapalhando a absorção. Mas o excesso do ferro. O excesso do ferro em horários, se você consome ferro e
suplementos de cálcio ou próprios alimentos que também são fontes de cálcio no mesmo horário, pode haver uma competição nessa absorção. Então, é importante ter esse cuidado e por isso que a gente pede para procurar um profissional, no caso a questão da alimentação, nutricionista. Por quê? Porque ele vai poder lhe orientar melhor se você está consumindo determinado alimento em horário inadequado, que está atrapalhando a absorção de outro. Então, a palavra-chave é moderação, equilíbrio. A gente não está dizendo para cortar nenhum alimento da sua dieta, mas consumi-lo com equilíbrio, com sensatez. O excesso de proteína também, né, pode ser prejudicial. Quando a gente está falando em excesso, aproveitando, falou excesso de ferro, também o excesso de proteína vai dificultar essa absorção. A questão da proteína, ela também tem que ter um cuidado com relação à suplementação, né? Sabemos que hoje em dia há uma prática de suplementação de proteína muito comum. Então, às vezes a pessoa tem um problema renal, nem sabe, ingere um suplemento, muitos suplementos proteicos, às vezes ingere um whey, o BCA e vários suplementos que têm a proteína, juntando com a proteína da dieta, né, que você ingere, e vai uma ingestão excessiva. Então, às vezes, pela alimentação é mais difícil você chegar a ter um consumo hiperproteico. Mas tem gente que come carne de manhã, ovo, frango, queijo, e de forma inadequada, assim, indiscriminada ao longo do dia, sem tomar cuidado com a quantidade de porção que deve comer. Então, há realmente esse excesso na ingestão, e que vai trazer prejuízos à saúde a curto, médio e longo prazo. E lembrar de fazer esse esclarecimento que a suplementação proteica deve ser sempre feita com um profissional de saúde. A gente vê muitas pessoas que são atletas de academia fazendo essa suplementação. Não é, na grande maioria dos casos, só está indicada essa suplementação proteica para aqueles atletas de alto rendimento, aquelas pessoas que competem profissionalmente. Então, a gente que vai na academia, que faz as nossas atividades habituais, na grande maioria das vezes não precisa dessa suplementação, que acaba causando mais mal do que bem. Porque cada pessoa tem um metabolismo, né, doutora? Tem que ser respeitado, né, esse ritmo do metabolismo. Acelera um pouco quando a gente começa a fazer atividade física, mas não quer dizer que é o suficiente para ter uma suplementação ou algo parecido. E se for necessário a suplementação, você só vai saber isso em não profissional, né? Pode ser que você, ao longo do dia, você não atinja a quantidade de proteína necessária, que pela alimentação consegue, se tiver uma alimentação adequada, mas se por algum motivo não atingir, é o profissional que deve indicar essa suplementação e não a autossuplementação. Ok, no bloco anterior a gente viu alguns mitos e verdades, temos outras informações para mostrar a você que está em casa, para deixar você bem informado, para tirar a sua dúvida. Quem sabe a sua dúvida, né, não está aqui nesse quadro Mitos e Verdades, a gente vai seguir aqui trazendo outras informações para te ajudar a compreender melhor o assunto. E o leite artificial, né, ele dado à criança, ele deve ser dado ali específico para a idade? No caso, se a criança ela tem essa dificuldade, né, da amamentação, por um acaso a mãe não pode... não teve leite, né? Tem casos que acontecem, né, doutora? É verdade. Nos casos acontece essa questão da mãe não poder amamentar. O leite artificial, ele deve ser dado de acordo com a idade específica? Tem esse processo todo e precisa ser respeitado? É verdade. E, assim, é importante também esclarecer, a gente sabe todos os benefícios do leite materno, mas também é importante colocar que pode acontecer da mãe não conseguir amamentar. E ela não vai deixar de ser mais mãe por causa disso, né? E às vezes a mãe fica um pouco culpada porque não conseguiu amamentar. E é para isso que tem esses leites adequados para a idade. É para esses casos que, por algum motivo, seja ele psicológico, seja ele fisiológico, que a mãe não conseguiu amamentar, então pode fazer uso, sim, desses leites com orientação. 2 tipos de leite para, por exemplo, menores de 1 ano, é o que a gente chama de fórmulas lácteas. Então, se for necessário, procurar o pediatra, não sair comprando indiscriminadamente nos supermercados, nas farmácias. Inclusive, aqui no Brasil não existe uma legislação bem estabelecida para a venda desse tipo de leite. Mas se a gente for para países... Aqui, por exemplo, Estados Unidos, Japão, França, a gente vê que esses tipos de leite para a criança com menos de 1 ano, eles só são comprados com prescrição médica. Eles, inclusive, ficam do lado de dentro da farmácia, atrás do balcão. Então, a pessoa, nesses países mais sérios, não consegue comprar esse tipo de leite sem prescrição. Porque é importante, se a gente der o leite inadequado, por exemplo, se a gente der um leite de uma criança de mais de 1 ano para uma criança que tem 1 mês, aquilo ali vai poder causar uma série de efeitos, como diarreia, cólica, dor abdominal. Então, por isso,
é muito importante. Então, existe um leite específico para cada faixa etária. Como a Annelise bem falou, a pessoa não vai deixar de ser menos mãe por conta disso. Por exemplo, a gente tem pessoas que têm alguma doença, que fazem uso de alguma medicação, que não podem amamentar. As mães adotivas, que são aquelas mães de coração, elas podem dar o tipo de leite adequado depois que forem para o pediatra e o pediatra orientar nesse sentido. Vamos seguir aqui com a primeira informação nesse bloco do programa. Será que é mito ou verdade que os alimentos ricos, né, em cálcio e vitamina D são ricos também em gordura? Por isso que é preciso tomar cuidado, não sair exagerando também no consumo dos alimentos com cálcio? Alguns alimentos, no caso do leite, por exemplo, o leite integral, ele é um alimento que tem gordura, né? Alguns peixes, né, como a sardinha, que a gente vai ver já já, e a vitamina D também, porque no geral esses alimentos que são ricos em cálcio também são ricos em vitamina D. Mas é o que eu volto a falar, esses alimentos que são fontes, eles ricos, que são ricos em cálcio e vitamina D, se eles forem consumidos na porção adequada, eles não vão fazer mal, né? Mas o que é o problema é a gordura em excesso e também quando essa gordura ela não é de uma fonte adequada, como a gordura trans, vinda de produtos industrializados. Então é esse tipo de gordura que a gente deve evitar e não deve realmente consumir. Mas no geral, a gordura que vem através dos alimentos, quando ela é consumida dentro do que é adequado para o seu gasto energético diário, não vai ter problema. E também nós temos algumas fontes de cálcio que não são fontes de gordura, como é o caso dos vegetais verdes escuros, né? São alimentos que praticamente não têm gordura, então não teria esse problema no consumo, né? Tem que tomar mais cuidado com as fontes de cálcio de origem animal, né? Com essa questão da porção. Porque a gente às vezes vê, por exemplo, muito adolescente que está preocupado em manter a forma e acaba fazendo dietas altamente restritivas. E aí tira tudo que é gordura da dieta. Não é para fazer isso. Principalmente durante a puberdade, durante a adolescência, a criança ou adolescente vai precisar daquela gordura para se desenvolver. Então a gente sabe que a gordura, que a gente também chama de colesterol, ela é a base para a produção dos hormônios sexuais que vão dar o desenvolvimento puberal na criança. Então, o desenvolvimento da mama nas meninas, o desenvolvimento puberal nos meninos, ela depende dessa presença de colesterol, dessa presença de gordura. De maneira que, por exemplo, quando a gente vê aqueles pacientes que são anoréxicos, que não querem comer nada, elas, por exemplo, elas não desenvolvem puberdade, elas não menstruam, elas não crescem, porque a gente precisa de um percentual de gordura também para manter as funções vitais do corpo. Ok, ótimas explicações esclarecedoras para quem está em casa nos acompanhando. A gente vai seguir aqui com outro tópico para a gente descobrir se é mito ou se é uma verdade. Vamos agora à próxima tela. A causa natural da falta de cálcio é o envelhecimento? Mito Sim. ou verdade? Sim, o cálcio, o envelhecimento, ele causa realmente uma diminuição no cálcio sérico. Mas lembrar que não só o envelhecimento, né? Por exemplo, que a gente estava falando agora, adolescência, crescimento, são épocas da vida em que o corpo precisa de mais energia, de mais elementos. Então, ela precisa de um aporte maior de cálcio. Então, por exemplo, se a gente for ver o aporte de cálcio de adolescentes e o aporte de cálcio de adultos, a necessidade dos adolescentes é maior. Então, durante o envelhecimento também a gente pode ter essa falta de cálcio, assim também como os adolescentes são fatores de risco para ter uma hipocalcemia. Ok, mais uma vez eu pedi licença aqui às convidadas, vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa, participa com a gente, manda aí sua dúvida, daqui a pouquinho essa dúvida vai ser respondida. Vamos a um rápido intervalo, não saia daí. Voltamos com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção. Além de boa sorte, você precisa ficar atento aqui às oportunidades que vamos mostrar a partir de agora. Olha só, 4 vagas para chefe de seção de serviços administrativos. Para preencher uma dessas vagas, são 4 vagas, você precisa ter ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.704 é o salário.
São 4 vagas para chefe de seção de serviços administrativos. Vamos conferir juntos aqui mais oportunidades de trabalho. Agora são 10 vagas para motorista de ônibus rodoviário. Para preencher essas vagas, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 2.113. São 10 vagas para motorista de ônibus rodoviário. Próxima oportunidade, olha só, agora tem 2 vagas para balconista. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 1.061. 2 vagas para balconista. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. Agora a gente segue com o programa respondendo as perguntas. Você que ligou, mandou sua dúvida, preste atenção que ela vai ser respondida a partir de agora. Vamos conferir aqui no nosso telão de quem é a primeira pergunta. A Claudileide Medina, ela que é de Piedade, tem a seguinte dúvida. Vamos conferir aqui. Não tenho mais os dentes, uso prótese. Gostaria de saber se a falta dos dentes há consequências para a minha calcificação? O que a gente poderia responder para a Claudileide de Piedade? Certo. Eu acho que ela quer saber se a calcificação, né, pode ser uma consequência da falta dos dentes, é isso? Não, ela não tem, ela disse que usa prótese, né? Gostaria de saber se a falta dos dentes pode ter alguma consequência ali para a calcificação. Sim, assim, ela tomando leite, tomando iogurtes, os produtos laticínios, os vegetais, não. Mas a gente tem que também fazer um diagnóstico diferencial de por que ela não tem esses dentes. Será porque falta o cálcio? Embora a gente saiba que a falta de cálcio não é a principal causa de perda dos dentes no nosso país. Infelizmente, assim, cáries dentárias, problemas odontológicos mesmo causam essa perda dos dentes também. Mas a falta dos dentes não é empecilho para a pessoa ter uma alimentação pobre em cálcio, de jeito nenhum. Até porque a gente tem leites fortificados, né, isso que podem suprir as necessidades básicas diárias da pessoa. Ok, vamos agora ver de quem é a próxima pergunta. Temos outra dúvida. A Edileia Neves, de 49 anos, diz o seguinte: tenho ressecamento no joelho, preciso tomar algum medicamento para repor o cálcio? Ela precisa avaliar, junto ao médico, qual é a causa desse ressecamento, dessas dores ósseas que ela tem. A gente sabe que a falta de cálcio pode gerar dores ósseas, mas também outras doenças podem também gerar os mesmos sintomas. Por exemplo, artrite, artrose, alguns outros problemas reumatológicos também podem gerar essas dores. Então, antes de sair tomando medicação para repor cálcio, consulte seu médico para avaliar a causa dessas dores ósseas. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Temos aqui outra participação. A Mariana Gonçalves, de 52 anos, de Boa Viagem. Ela diz o seguinte: fiz um exame, né, calciférico, né, e o resultado foi 12,5, o resultado desse exame. Gostaria de saber se a aveia é benéfica para o cálcio, mesmo sendo produto industrializado. O que a gente poderia responder para a Mariana Gonçalves, que fez esse exame específico e o resultado foi 12,5? A aveia, ela não é um alimento fonte de cálcio, né? Sabemos que a aveia é um excelente alimento, é um alimento que é fonte de fibra, né? Uma fibra que é saudável, que nós devemos incluir no nosso consumo, se possível até diário, 1 a 2 colheres por dia, né? Se for em forma de farelo, melhor ainda. Mas os benefícios da aveia, eles estão mais relacionados à ajuda no controle da glicose, da glicemia, né? Da glicose no sangue, e também ajuda no controle do colesterol. Não há essa associação da aveia como uma fonte de cálcio. Como a gente tem falado, outras fontes de cálcio, né, como os leites e derivados e os vegetais, principalmente os folhosos verde escuros, espinafre, rúcula, couve-folha, brócolis, seriam um alimento que a gente poderia estar colocando no topo daqueles com maior quantidade de cálcio. Mas aí a aveia não seria um alimento ruim, não. Mesmo sendo industrializado, né, é um alimento que ele passa por pouco processamento, né? Não é um alimento que ele é rico em sódio, em açúcar, gordura, não. Ele é um alimento que
passa por um leve processamento e é envasado. E ela segue aqui com a dúvida dela, né? A dúvida da Mariana segue aqui. Ela quer saber que os produtos ricos em gordura, né? Anidra intensificada, palma, vegetal, pão integral e adoçante. Ela quer saber se são alimentos que ajudam ou prejudicam o cálcio. Esses alimentos em si, como a gente tem falado, eles não estão relacionados diretamente com o metabolismo do cálcio. Mas assim, pelo que eu estou vendo ali, gordura, o próprio adoçante, né, ele deve ser consumido com moderação e com cuidado, né? Não é porque o adoçante não tem caloria, não é o açúcar em si que ele deve ser consumido indiscriminadamente. Infelizmente, a gente às vezes, por não ter, tal determinado alimento não tem caloria ou é zero caloria, acha que isso é uma coisa para que eu possa consumir de forma indiscriminada, e não é. Então, com o que a gente tem falado, o equilíbrio vai ser a base para a saúde e para uma alimentação adequada. Ok, vamos agora à próxima pergunta, dúvida esclarecida, agora a dúvida do Ricardo Braz, de 47 anos, ele diz o seguinte: sou deficiente físico há 5 anos, tenho poliartrose de caráter inversível total, né, e permanente. Eu gostaria de saber o seguinte, se há um tratamento com cálcio para ajudar ou até solucionar o meu problema. Isso, então ele tem artrose total e permanente. Primeiro ele tem que ser avaliado. Ele tem um fator de risco para hipocalcemia, que é o fato dele ser deficiente físico e não conseguir fazer atividade física. Nem sempre esses pacientes têm hipocalcemia e a gente tem que tomar muito cuidado com essa reposição de cálcio de maneira inadvertida, porque a gente sabe que o excesso de cálcio pode piorar o estado inflamatório e piorar essas doenças, como artrose, artrite, por conta de um excesso de cálcio. Então, ele tem orientação, ele tem a indicação de procurar um médico para avaliar os níveis séricos de cálcio e avaliar se é necessário ou não repor o cálcio. Ele é um paciente de risco para ter osteopenia, osteoporose por conta do sedentarismo devido à deficiência física. Não dá para dizer se ele tem a indicação formal da reposição de cálcio, mas ele tem indicação sim de procurar um profissional e passar por uma avaliação. Ok, ótima explicação e a gente vai seguir aqui com mais perguntas. Temos várias participações agora através do nosso WhatsApp. O Ari, ele é de Carpina. Ele queria saber o seguinte: estou com uma dor no braço, aí ele toma o medicamento, a dor passa, mas quando pega alguma coisa pesada, dói um pouco. Isso pode ser falta de cálcio? Essa dor no braço que vem e volta? Pode ser, mas também pode ser várias outras coisas. Então, a dor nos membros superiores ou inferiores também pode ser por conta de uma inatividade física. Então, a pessoa não tem uma resistência, não está acostumada a pegar coisas pesadas. Isso pode justificar a dor. Como também existem outras doenças reumatológicas que também podem justificar essas dores. Então, a gente sabe, por exemplo, miosites, lúpus, artrites, também são outras doenças que fazem parte do diagnóstico diferencial das dores ósseas e dores musculares. Então, o ideal, sempre que tiver um sintoma, passar pela avaliação do seu médico de confiança. Outra participação também lá de Carpina, Matuto do Picolé, ele diz que sempre está acompanhando aqui o nosso programa. A gente sabe sim, Matuto, que você sempre acompanha a gente, sempre deixa a sua dúvida, é muito importante e a gente vai repassar essa dúvida. Ele diz que se preocupa muito com a saúde e gostaria de saber se a pessoa que come mais o caldo do feijão, ela vai ter mais cálcio ou isso é mito? Não. O feijão, é como a gente tem falado, ele não é um alimento e fonte de cálcio, né? Não é só o feijão, você consumir apenas o feijão que você vai ter o cálcio adequado para a sua saúde. É necessário ter um equilíbrio e consumir também outros alimentos, né? Claro que o cálcio, o feijão também vai estar não vai estar só no feijão, vai estar no caldo. Mas é consumir o alimento todo, né? Também se consumir só o caldo, você não vai ter essa fonte de cálcio, né? E inserir, que coloque nesse feijão os vegetais verde escuro, né? Coloque a couve, coloque outros alimentos verdes que vai dar mais cálcio nesse seu feijão. Essa orientação de comer o alimento completo é importante também nas crianças. Às vezes a gente recebe muito essa queixa de tipo, ela só come o caldo, eu tiro o feijão e boto o caldo. Não é só o caldo, tem que ter o feijão, as outras verduras, justamente para deixar aquilo ali um alimento mais completo. Ok, vamos responder aqui mais uma dúvida. A dúvida agora é da Inácia, ela que é de Abreu e Lima. A pergunta dela é a seguinte, né? Ela é diabética, tem uma endocrinologista e ela nunca passou nenhum medicamento de reposição de cálcio, né? Ela diz nenhum remédio de cálcio para ela, pois ela diz que é diabética, mas tem muitas dores no corpo. Ela quer saber qual o remédio que ela pode tomar. A médica nunca passou para ela. Se ela está indo para a médica com regularidade, provavelmente ela deve estar avaliando isso. O que a gente frisa bastante é que dor nos ossos não é só por conta de problema de cálcio baixo no sangue.
tá certo? Existem uma vasta variedade de doenças que também podem justificar essas dores. Então, às vezes, a própria diabetes descontrolada pode também justificar essas dores no corpo, dormências, né, que a gente chama de neuropatia diabética, também pode justificar dores nos membros. Então, o importante é ver se sua doença está controlada, fazer os seus exames de rotina e continuar com acompanhamento médico, referir esse sintoma para que seja feita uma investigação e ser determinado o diagnóstico que está causando essas suas dores. Ok, vamos agora à próxima pergunta. Agora é da Maria Ana. Ela que é de Camaragibe, tem 69 anos, ligou para a gente e deixou a seguinte dúvida. Tenho muitas dores no joelho, nos ombros, né, no quadril e nas juntas, nos punhos, nos dedos e também no joelho. Faço fisioterapia e comecei a tomar cálcio. Agora há pouco, né? Ela disse que ainda sente muitas dores. O cálcio, né, faz efeito com quanto tempo mais ou menos? E ela pode fazer um tratamento mais eficaz do que esse que ela está fazendo? Isso, o cálcio ele não faz um efeito imediato. A gente precisa de alguns meses para ver a elevação desse cálcio no sangue. O importante, além da reposição adequada do cálcio, é continuar com a prática de atividade física, pois isso vai estimular o próprio metabolismo ósseo. Então, o osso vai trabalhar mais adequadamente, porque quando fica aquele osso parado, preguiçoso, sem fazer exercício, a recuperação dele é mais lenta. Então, aquelas pessoas que exercem atividade física, fazem caminhada, exercem os seus esportes, então eles têm uma recuperação mais rápida. Então, é importante também fazer esse acompanhamento médico e evitar o uso indiscriminado do cálcio. Então, se você está fazendo acompanhado, está tudo certinho. É só esperar os médicos pedirem os seus exames de rotina, de acompanhamento, para ver se a elevação do seu cálcio está subindo conforme planejado. Ok, temos uma dúvida agora da Marinalva Rocha, ela está participando através da nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Ela quer saber o que causa de dano ao corpo a falta da vitamina D. Isso. A falta de vitamina D, como a gente viu, ela está bem associada também com o metabolismo do cálcio. Então, é função da vitamina D promover a absorção de cálcio no sangue e também evitar a eliminação excessiva. Então, dosagens baixas de vitamina D vão estar associadas a distúrbios imunológicos, ou seja, a defesa no sangue, suas defesas para contrair doenças ficam mais baixas, tá certo? Ficam comprometidas. A gente sabe que também essa deficiência de vitamina D vai causar deficiência no cálcio e todos aqueles sintomas que a gente discutiu aqui, de câimbras, dores ósseas, no caso da criança, pode causar deficiência do crescimento, baixa velocidade de crescimento, tá certo? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado também com a vitamina D. Hoje em dia a gente vê que existem uma dosagem bem frequente de vitamina D no sangue, porque sabe-se da importância desse nutriente, dessa vitamina, para a homeostase, para o funcionamento adequado do corpo. Ok, vamos agora a mais outra pergunta, agora da Roberta Silveira, de Jardim Atlântico, Olinda, tem 34 anos, ela diz o seguinte: a falta de cálcio interfere na massa muscular? Sim, interfere. Como a gente viu, o cálcio é importante nesse sistema de contratura e relaxamento muscular. De maneira que se você não tiver ele numa quantidade adequada, mesmo que você esteja fazendo exercício, você não vai conseguir um bom desenvolvimento e um bom ganho de massa muscular. Então, sim, a gente precisa do cálcio também para o desenvolvimento muscular. Próxima pergunta, Ilma Ferreira, da linha do Tiro, de 77 anos, tem artrite, artrose, ortopenia, né? Osteopenia e também tem osteoporose. Ela quer saber se há algum tratamento, existe algum tratamento para suprir a falta de cálcio? Isso, os pacientes que possuem osteoporose, eles têm os tratamentos com os fármacos, com os medicamentos adequados. E aí existe sim, a gente começa a fazer uso dessa medicação que diminui a eliminação do cálcio no sangue e promove uma maior absorção do cálcio no osso e a gente consegue sim melhorar a osteoporose e a osteopenia. Só para o público saber diferenciar, a osteopenia é como se fosse um grau mais leve de osteoporose, é como se fosse um grau inicial, tá certo? Então a gente começa a repor cálcio e fazer uso de medicações, existe pamidronato, alendronato, que aí são prescritos pelo médico, e depois a gente faz um exame que a gente chama de densitometria óssea, que a gente avalia a quantidade de cálcio que possui nos ossos do corpo, e a partir daí a gente vai ver se está tendo uma resposta adequada. Na grande maioria das vezes, a gente fazendo a medicação, a reposição do cálcio pela dieta e uma atividade física adequada, a gente consegue reverter esse quadro de osteopenia ou osteoporose. Ok, temos a participação no WhatsApp da Eli Claudina, ela dá parabéns aqui
as convidadas, excelente desenvolvimento do tema. A gente aqui agradece, ali, Claudine, por sua audiência e sua colaboração também aqui no nosso programa, sempre participando e está aqui repassado o reconhecimento às convidadas. E a gente agora vai pedir licença para conferir a nossa enquete. A gente lançou uma enquete aqui no começo do programa e a pergunta foi a seguinte: você que está em casa sabe identificar as consequências da falta de cálcio no organismo? Olha só, 88% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que sabem identificar a falta de cálcio no organismo. 12% responderam que não. A você que ligou e participou, muito obrigado. Também é o momento de agradecer aqui as nossas convidadas, dizer que foi um prazer recebê-las aqui no assunto do dia. Doutora Isabel Lucena, endocrinologista pediátrica. O espaço agora está aberto para um último recado, considerações finais e muito obrigado por nos ajudar a entender mais sobre o tema. Foi uma honra estar aqui com vocês, falando um pouco sobre o cálcio, que é um elemento tão importante no funcionamento do nosso corpo. E fica aí a dica de sempre quando tiver os sintomas, que parece que está todo mundo já bem sabido dos sintomas, dos sinais de deficiência do cálcio, procurar o seu médico para fazer a avaliação, tomar bastante cuidado com a compra das medicações que vendem na farmácia sem orientação do médico, porque a gente sabe que pode ter consequências importantes na saúde. Queria agradecer, tá certo, pela minha participação aqui. Sempre que quiser, estou aqui disponível para tirar as dúvidas aí dos espectadores. Vez, muito obrigado. Volto mais vezes. Anelisa Andrade, nutricionista, especialista em saúde da família e é mestre também em saúde pública. Anelisa, muito obrigado. O espaço está aberto também para o último recado. Fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigado pela contribuição aqui no nosso bate-papo. Eu que agradeço. É um prazer, né, estar com vocês aqui. E o recado é que vocês sempre, gente, procurem exercer, né, praticar uma alimentação saudável. A gente hoje discutiu aqui sobre a falta de cálcio, mas a gente sabe que uma alimentação adequada, ela vai proporcionar saúde, né, qualidade de vida e vai prevenir doenças. E a ideia sempre é essa, é que a gente não espere adoecer para cuidar da nossa saúde. Então, o dia é hoje, né? Hoje é segunda-feira, aproveitar o início da semana aí para pensar em práticas saudáveis e coloque em prática, que sua saúde agradece. Mais uma vez eu agradeço e também, sempre que precisar, estaremos aqui para esclarecer, né, a população. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Você que está em casa, muito obrigado também pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, amanhã teremos um novo encontro ao vivo aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação a partir das 9h30 da manhã. A você que ligou, participou também, muito obrigado. Um forte abraço, uma ótima semana. Até amanhã, se Deus quiser. Até lá!